Saudações, gente! Aqui quem fala é o Carlos Alencar para o Perspectiva Católica. Hoje nós iniciamos a nossa série em que iremos abordar o mal da pornografia e o mal da masturbação. Em primeiro lugar, eu sei que outras pessoas, inclusive padres, já trataram desse tema, então com mais autoridade do que eu, com mais desenvoltura do que eu, provavelmente com mais conhecimento do que eu e com mais bênção do que eu também para tratar desse tema. Mesmo assim, eu quis trazer aqui no canal, mesmo eu achando que já está um pouco talvez batido, um pouco talvez saturado, porque para quem sofre com esses pecados, sempre é bom a gente estar trazendo de novo e de novo, porque vai que dessa vez é a vez que você escuta e realmente dá um salto na sua vida, te ajuda a deixar isso para lá, ou então você compartilhando com algum amigo ou até alguma moça, às vezes alguma coisa que está aqui, o Espírito Santo pode agir e a pessoa conseguir se libertar disso. Né? A gente não está falando disso como se fosse uma brincadeira ou como se fosse um assunto trivial. A gente sabe que é um problema grave, e a gente quer deixar bem claro desde o início que a nossa intenção gravando esses vídeos é, de repente, com a graça de Deus, ajudar alguém a deixar isso para trás. Se a gente conseguir fazer com que uma pessoa deixe isso para trás, ou pelo menos dê passos firmes nessa direção, então já vai ter valido a pena todo o trabalho da gente estar gravando esses vídeos. Então, para a gente poder começar, digamos assim, de uma maneira mais técnica, vamos tentar dar um conceito. Primeiro, para masturbação. Quando a gente fala de masturbação, dei uma pesquisadinha, né? Tanto em fontes sagradas quanto profanas, para a gente poder falar direitinho aqui. É uma coisa muito simples, né? Masturbação é a estimulação voluntária das zonas erógenas do nosso corpo. Não somente daqueles órgãos propriamente sexuais, né? Não somente do órgão sexual masculino ou do feminino, mas também de outras zonas que, apesar de não serem, digamos assim, primariamente sexuais, também estão associadas ao prazer erótico. Então tem gente que tem estímulos sexuais no ânus, muitas mulheres têm estímulos sexuais nos mamilos e outras partes do corpo, a depender de quem você seja. Então, primeira coisa, não é só a estimulação do órgão sexual. Qualquer estimulação, claro, a do órgão sexual é a mais excelente, porque é aquela que pode inclusive levar ao orgasmo. Mas qualquer outra estimulação voluntária de uma zona erógena também cai no conceito da masturbação, inclusive porque existem pessoas que conseguem chegar ao orgasmo sem a necessidade de estimulação sexual do órgão próprio, dessa função. Tem gente que chega até o ápice com a estimulação de outras partes do corpo. Então é óbvio que nesses casos eu também estou falando de masturbação. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que eu quero trazer, masturbação não é só a estimulação voluntária de uma zona erógena que você faz sozinho. Tem alguns autores que vão incluir aí também a estimulação que você faz com outra ou outras pessoas. Né? E, geralmente você vai emplacar isso em outro tipo de pecado, né? Mas, por exemplo, tem autores que só vão chamar, por exemplo, fornicação ou adultério, a prática da cópula. Então, o que é a cópula? É quando de fato eu tenho a conjunção carnal. Os dois se tornam ali uma só carne pela interpenetração. E não é todo ato de estímulo sexual que tem a interpenetração. Você tem ali várias outras condutas que não precisa a gente detalhar aqui. Mas tem autores que vão dizer que esses casos, por exemplo, isso aí é masturbação a dois, ou masturbação coletiva. E tem gente que vai dizer que não, que isso daí também dá para você colocar em fornicação, adultério. Isso aí são só outras classificações morais, né? O efeito prático para tudo isso é o mesmo, que é a pessoa cair no inferno. Então, é só para a gente trazer um pouco de curiosidade. E aí o foco
dessa estimulação erógena é a voluntariedade. Tem algumas críticas que o pessoal faz, por exemplo, a maneira como a masturbação está conceituada no Catecismo Novo, no amarelinho, que lá diz algo mais ou menos assim: a estimulação voluntária dos órgãos sexuais com a finalidade de obter um prazer venéreo. E aí tem alguns tradicionalistas que fazem uma crítica no sentido de que, opa, peraí, mas se só a estimulação voluntária com finalidade de produzir prazer venéreo que é ilícita, o cara, por exemplo, que se masturba para coletar sêmen, para fazer algum tipo de exame, esse cara não está pecando, porque a finalidade última dele não é o prazer. O que ele quer, na verdade, é que seja coletado material laboratorial para que ele possa fazer exames. E é uma observação que eu até achei bem pertinente, por isso estou trazendo aqui com vocês. Então, independente de qual seja a finalidade, mesmo que a finalidade última às vezes não chega nem o orgasmo, a estimulação voluntária de uma zona erógena fora da relação conjugal do casal, independente de qual seja a finalidade, desde que ela seja voluntária, você já tem a ocorrência do tipo penal, digamos assim, para usar uma linguagem do direito. Você já tem a ocorrência do pecado. Então, só para a gente ter esse primeiro momento de uma conceituação, para a gente saber do que a gente está falando. Não vou conceituar a pornografia agora, porque por uma questão didática eu acho melhor primeiro a gente falar tudo da masturbação e depois a gente falar tudo da pornografia, porque são realidades que geralmente estão comunicadas, mas às vezes nem sempre. Então conheço casos já de pessoas que não precisam de pornografia para se masturbar, um exemplo disso, e antigamente, inclusive, era regra. Hoje, na nossa época mais moderninha, né, que o pessoal geralmente associa uma coisa a outra. Mas antigamente, se você pegar os seres humanos da antiguidade que já praticavam isso, o cara não tinha nenhum material pornográfico à disposição e isso não era nenhum obstáculo para ele exercer essa prática. Então, tem uma comunicação hoje, a gente sabe, em muitos casos, mas vamos tratar das coisas separadas para a gente poder descrever bem como é que é o esquema e como é que a gente faz para ir deixando cada uma dessas coisas, tá bom? Só para dar essas explicações primeiras para vocês. Bom, agora que a gente já conceituou, vamos tentar fazer um pouco de uma contextualização cultural. Bom, a gente sabe que a nossa cultura, infelizmente, ela é uma cultura muito erótica. A palavra é essa mesmo. Onde a gente olha, e para o homem isso daí é muito sério, porque a gente é muito do olhar, né? Onde a gente olha, dificilmente você vai conseguir passar na vida secular sem algum tipo de estímulo de ordem sexual. Então você liga a TV, tá lá a mulher da propaganda da cerveja com pouca roupa e você olha e tem aquela cerveja bonita, né? Aquelas gotas escorrendo e aí tem todo um esquema que os caras da publicidade fazem para despertar os teus desejos, etc. Você está andando no ônibus, ou está andando na rua, ou está andando no carro, não importa. Para onde você olhar na cidade vai ter alguma mulher de pouca roupa, feia ou não, mas vai estar de pouca roupa. Se você for ver um filme, mesmo um filme que às vezes não tem nada a ver, o cara vai dar um jeito de colocar uma cena, uma insinuação, um nu gratuito ali para mexer de fato com os teus sentidos. Então em toda parte a gente sabe que o erotismo ele está por aí. Então a gente vive constantemente sobrecarregado, digamos assim, desses estímulos, né? Usando uma linguagem espiritual. Para onde a gente olha, em toda parte o diabo tem alguma arma apontada para a gente e a gente está no tiroteio ali tentando desviar das balas que ele constantemente está atirando na nossa direção. Então isso é um primeiro fato. A gente tem essa cultura muito erótica e erotizante também, porque o objetivo não é só fazer você ver, é também tornar você cúmplice da coisa, estimular você a participar disso daí. Então, nas escolas, a gente tem, por exemplo, a educação sexual,
desde que a criança é muito pequenininha, ensinando sobre o aparelho reprodutor masculino, feminino, o que acontece, em detalhes, muitas vezes com imagens pornográficas, embora desenhadas de maneira infantil. Então a gente sabe, não vou aqui enumerar porque senão dispersa muito, vai virar outro vídeo. Mas a gente já está cansado de ver, de vez em quando estoura algum caso aí de professores. Gente, aquela exposição no museu que foi dia desse, o artista, né, o artista que apareceu peladão e as crianças tocando, etc. Aquela loucura, né, que a gente infelizmente teve que suportar aqui no nosso país. Então os dados estão aí. Né? Nossa cultura é uma cultura erótica e é uma cultura erotizante. Porque a gente sabe que isso mexe com um instinto muito básico do ser humano, é bom para você vender produtos, é bom para você avançar revolução, né? Você destruir o senso familiar, você destruir as relações pessoais, enfim, você fazer um monte de coisa que faz com que, seja por um lado, seja pelo outro, aquelas pessoas que têm condições de nos influenciar e nos estimular, procurem fazer isso de maneira muito sexualizada mesmo. E por que eu preciso trazer esse dado da cultura? Porque a gente crescendo nesse ambiente, a gente crescendo nessa cultura, com esses estímulos, mesmo quando a gente se converte, ou mesmo quando a gente já sempre cresceu da igreja, né, sempre cresceu católico, ou sempre cresceu cristão, caso tenha algum irmão separado desse tipo, se converta, viu? Se não é católico ainda, está perdendo seu tempo. Precisa virar católico hoje, ok? Então vamos lá. Então, às vezes a pessoa, mesmo quando sempre foi da igreja, ou mesmo quando ela se converte, é muito comum que a gente encontre nos depoimentos das pessoas a dificuldade grande de perceber por que masturbação é um pecado, ou por que ver pornografia é um pecado. É fácil você explicar para as pessoas, olha, não pode matar, viu? Agora você é cristão, né? Então não pode mais matar o coleguinha, viu? Agora tem que querer rezar por ele, amar o inimigo. Isso aí você até consegue explicar. Né? É difícil a pessoa aceitar, mas você até consegue explicar para ela. Não pode roubar, tem que respeitar a propriedade alheia, são coisas que até a gente consegue conversar e a pessoa mais ou menos entende ali, tudo bem, realmente faz sentido. Agora, para você mostrar muitas vezes a malícia da masturbação, a malícia da pornografia, ou seja, como aquilo é mal, como aquilo é baixo, como aquilo é perverso e como aquilo é digno do inferno, né? Quem faz essas coisas se torna réu de condenação eterna, a pessoa tem muita dificuldade de compreender, às vezes, a malícia da coisa. Eu me lembro quando eu era adolescente, ali, não, adolescente pré-adolescente, né? Foi na época, tinha muitos filmes americanos, Sessão da Tarde, e depois quando começou a ter TV fechada em casa, era sempre aquele esquema da TV, do filme americano. A menina que fica com os caras, e aqueles filmes americanos têm bastante sexualidade, né? Os caras adolescentes, vai dormir na casa de não sei quem, e aí o cara pega e ama a menina, e ela ama ele, eles são legais, e a história termina com eles juntos, namorando, e claro, tem uma relação sexual ali. Então é vendida a ideia do sexo livre mesmo, né? Os dois se amam ali, então qual que é o problema? Né? Ou então, eu estou querendo me descobrir, é uma coisa que me faz bem, é uma coisa que me desestressa, às vezes eu estou cansado, estou estressado, estou não sei o quê, e aí eu faço aquilo ali, mas não é com maldade, é para me acalmar, né? Para tirar o estresse, alguma coisa assim. Então, geralmente as pessoas, elas têm uma dificuldade de que você explique, olha, não pode. Mas eu não estou fazendo mal para ninguém, eu estou aqui só comigo mesmo. Ou então, é só um vídeo, estou gerando empregos, né? Um argumento meio liberal, né? Capitalista. Não, mas eu estou alimentando uma indústria que movimenta bilhões por ano. Então é uma coisa boa que eu estou fazendo, né? Porque do contrário, esses atores, essas atrizes ficariam desempregados na Rua da Amargura. Então, dificilmente alguém argumentaria isso, só para um pouco de senso de humor.
Então, a gente tem uma dificuldade pela cultura em que a gente está inserido, muitas vezes de perceber a malícia da coisa. Você se converte, deixa de fazer, porque a igreja diz para não fazer, você quer ser cristão, quer seguir Jesus, então tá bom, não estou entendendo, mas se é para ser assim, então vamos, né? Tem que ser cristão, faz parte do pacote. Então, antes da gente começar, de fato, a explicar por dicas práticas, o meu principal objetivo é chegar na parte das dicas práticas. Como é que a gente pode fazer realmente para se livrar disso daí? Antes de eu chegar lá, a minha primeiro exercício que eu queria fazer com vocês era da gente começar a entender por que é que masturbação, por que a pornografia, eles são em si mesmos maus, perversos, desordenados e fazem a gente merecer o inferno. Tá bom? Primeiro passo. Quando eu leio na Sagrada Escritura, nossa primeira fonte, claro, sempre vai ser a Sagrada Escritura. Tem duas pistas muito legais, onde a Sagrada Escritura já começa a ajudar a gente a entender por que isso não é coisa boa. Em primeiro lugar, você vê, por exemplo, tanto São Pedro quanto São Paulo, que são as duas colunas da igreja. Gosto muito de citar São Pedro e São Paulo, porque eles são os caras, né, gente? Nós estamos falando de simplesmente do primeiro Papa e do apóstolo dos gentios. Então, grande parte da estruturação inicial da fé cristã, a gente deve a esses dois grandes santos. É o que eles roguem por nós para que a gente possa ter um aproveitamento bom aqui nesse curso. Mas se você pegar nas epístolas de São Paulo e de São Pedro também, eles sempre vão alertar isso. Em Apocalipse também São João fala disso. Os fornicadores, os adúlteros, os imorais não herdarão o reino dos céus. Então já começa dizendo aí, você tem esse dado bíblico muito importante. Os apóstolos, eles nem se preocuparam muito em explicar por quê. Porque na época deles, no contexto em que eles viviam, primeiro como judeus, depois como cristãos, todo mundo já tinha muito claro que isso era uma coisa errada, isso era uma coisa perversa, era uma coisa suja. Então São Paulo fala em uma das cartas dele que o que essas pessoas fazem no escondimento, tem até vergonha de comentar sobre isso em público. E no tempo dele era assim, hoje em dia o pessoal se orgulha, né? Fala como se fosse uma coisa digna de premiação e não de condenação, infelizmente. Então a gente já tem esse dado. A Bíblia condena isso daí e a tradição da igreja vai seguindo nessa toada da condenação. E para você entender por que isso é uma coisa tão ruim, primeiro a gente precisa entender a beleza e a grandeza do plano de Deus para a sexualidade humana. E aí você vai entender por que a masturbação, também fornicação, adultério, porque são coisas tão ruins. Então, tem uma regra moral muito boa que eu queria que vocês meditassem. A corrupção do bem ótimo a corrupção do bem ótimo é um mal mais reprovável. Então, como assim? Quer dizer que quanto mais nobre é uma realidade, quanto mais bonita, quanto mais elevada, quanto mais preciosa é uma realidade, pior é você atentar contra ela. Então, por exemplo, quando você está andando na praia, aí pega uma areia. Pô, peguei uma areia, beleza. Tem um torrão de areia ali, aquele torrão mais sólido, né? Que às vezes a areia fica meio juntinho. Você pega e destrói aquilo. Ah, bom, foi uma corrupção. Tinha um objeto, você destruiu, agora não tem mais. Você maculou aquele princípio de ordem que tinha ali. Mas tudo bem, não é uma coisa tão grave, por quê? É só uma areinha. Daqui a pouco tem milhares desses na praia. Você vai andando, tem um torrão de areia ali, etc e tal. Daqui a pouco vão se formar outros. Então não é uma coisa que mudou muito o destino das pessoas. Diferente é quando você destrói um diamante. Né? Você está andando ali, andando não, né? Quem dera. Você andando no resto de um diamante, você olha, porque vocês vão ver esse canal lindo, maravilhoso. Inclusive outra pessoa aqui, né? Contar um ator bonitão para fazer as coisas no meu lugar. Encontrei um diamante em algum lugar. Porra, vejam aí onde é que encontrou esse diamante. Usem a imaginação. Encontrei um diamante, aí vou lá e quebro o diamante. O que é que você fez? Coisa gravíssima. Porque um diamante não é toda hora que a gente encontra por aí. Diamante é uma coisa muito preciosa, vale muito dinheiro, é uma pedra
que é digna de estar na coroa dos reis, das princesas, etc e tal. E aí você vai, quebra o diamante. Então, é muito pior do que quebrar um torrão de areia, porque o valor do diamante é incomensuravelmente maior do que o do torrão de areia. Então, você fez a mesma coisa, mas de gravidade muito maior, porque você corrompeu o bem ótimo. De outra banda, um exemplo de conduta agora. Você tem a sua mãe e você tem um estranho. Você xinga um estranho na rua, é ruim, mas não é tão ruim quanto xingar a mãe. Porque a mãe, para você, ela é o bem ótimo. É quem lhe pariu, é quem lhe criou, é quem lhe cuidou, quem lhe deu de mamar, quem educou você para ser gente. Então, um atentado feito contra a minha mãe é muito pior do que um atentado feito contra um estranho. Porque o estranho você não tem nenhum vínculo com ele. A princípio você não deve nada a ele, a não ser aquilo que a gente deve por uma questão de justiça social. Mas que não é tanto quanto eu devo à minha mãe. A quem eu devo tudo, né? Inclusive a minha vida, nesse mundo. Então, só para vocês entenderem. Então, quanto mais precioso é o bem, mais graves são os atentados que eu faço com relação a esses bens. Então, o bem infinito é Deus. Então, a pior coisa que você pode fazer é ofender a Deus, porque Deus tem dignidade infinita. Como é que você vai reparar uma ofensa feita a um ser que tem dignidade infinita? É impossível. Por isso que tem que Deus vir se encarnar para poder saldar as ofensas que nós fizemos contra Deus, que para nós é impossível. Então, né? Então, agora indo para a masturbação e pornografia. Tanto a masturbação quanto a pornografia, eles são atentados, são perversões, são corrupções da ordem sexual. E a ordem sexual é das coisas mais lindas e mais elevadas que Deus fez. Basta você dizer que pelo ato sexual se conserva a espécie humana. E a espécie humana é valiosa, segundo a Sagrada Escritura, valiosíssima. Cada um de nós é uma imagem e semelhança de Deus, dotado de uma alma imortal, que tem potencial para conhecer Deus, ver Deus face a face, ser feliz para sempre com Ele no céu. Então, daí você vê o valor que um ser humano tem e você deduz o quão precioso é o ato ou o conjunto de atos que permite com que Deus continue gerando novos seres humanos nesse universo. Então eu estou falando de uma ordem, estou falando de um bem preciosíssimo. E, portanto, eu preciso ter muito cuidado com aquilo que eu faço com este bem. Basta a gente ver que as relações sexuais, a união do homem com a mulher e a família que daí advém, nosso Senhor Jesus Cristo elevou tudo isso à dignidade de sacramento. Então nós estamos falando de uma realidade da qual Deus se serve de maneira toda especial para santificar e salvar pessoas. Então daí você tira. Não estou falando de uma brincadeira. Não estou falando de um bem de segunda categoria. Estou falando de um bem preciosíssimo. Tanto é que São João Crisóstomo falava sobre o casamento que, embora o casamento seja uma realidade desse mundo, nós temos que enumerá-lo entre as coisas do céu. Então, aquelas coisas que Deus amou, valorizou e quis reservar para si. Então, só daí você começa a ver. Então, tudo aquilo que eu faço que perverte os atos desse matrimônio, que perverte essa ordem sexual, eu estou mexendo com uma coisa muito preciosa e, portanto, fazer o mal a uma coisa muito preciosa é um mal muito grande, pior do que fazer mal a uma coisa ordinária. Então, só daí a gente começa a ter esse primeiro olhar. A primeira coisa que a gente precisa fazer é valorizar a ordem sexual, valorizar o casamento, valorizar a maneira como a qual Deus gera almas para este mundo, e a partir daí a gente começa a entender por que é que o pecado da masturbação, da pornografia e outros pecados sexuais, né, não são só esses dois, são tão ruins e fazem a gente merecer o inferno. Bom, penso eu que o tempo já está um pouco adiantado, não queria que o vídeo ficasse muito longo. Isso aqui é só para a gente dar uma palhinha experimental, tá? Para ter esse nosso primeiro papo. Vamos ver como é que vai ser o retorno. Espero que vocês interajam, comentem, compartilhem para que a gente possa alcançar cada vez mais pessoas e realmente ajudar vocês mesmos, né?
ou não vocês, né? Se Deus quiser, vocês já estão livres, mas outras pessoas que precisam de ajuda, e para que a gente possa fazer o canal crescer, né? Perspectiva Católica, eu estou apontando certo, é aqui, ó. Perspectiva Católica, meu Deus, some, que interessante. Sumiu, apareceu. Fazer a Perspectiva Católica realmente crescer e se tornar um apostolado útil na internet, para que a gente possa salvar muitas almas, começando pela minha, tá? Eu vou ajudar vocês para ver se Jesus olha, filho, pecar-te muito, mas aquele canal era legal, então pode entrar. Então, por favor, ajudem aí, e se dependendo do retorno, a gente continua com a série, continuando a partir de onde a gente parou aqui, tá bom? Sou o Carlos Alencar para o Perspectiva Católica. Louvado seja o coração de Jesus, para sempre no coração de Maria.